da monkeypox. A gente vem acompanhando as informações sobre varíola dos macacos, né, no noticiário já há alguns meses, por conta da comunidade internacional que está alertando para a existência dessa doença e para a circulação dela de forma comunitária, o que nos preocupa muito, principalmente depois e durante ainda os estragos que a pandemia do SARS-CoV-19 ainda vem gerando no Brasil e no mundo. E para conversar com a gente sobre esse assunto, já está aqui conosco o Dr. Alexandre Moura. Ele é infectologista da Santa Casa e vai falar sobre os casos de monkeypox no Brasil e, claro, este confirmado recentemente aqui em Belo Horizonte. Tudo bem com você, doutor Alexandre? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem. E o doutor Alexandre divide tela conosco também lá na transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da TV Band Minas, tá? Quem quiser pode nos assistir por lá. Doutor, explica pra gente como que a monkeypox, que ela aparece, né? Quais são os primeiros sintomas da varíola dos macacos no corpo da gente? O que a gente tem que ficar mais atento? Olha, inicialmente ela se apresenta como uma doença infecciosa como várias outras, né? Com febre, dores no corpo, né? Dores nas articulações, dor de cabeça. O que difere ela é que após alguns dias, geralmente 2 a 3 dias, vão aparecer lesões na pele. Essas lesões geralmente aparecem aí nos braços, nas extremidades, no rosto. Lesões que começam como pápulas, né, pequenos calombos, mas que depois vão gerando vesículas, uma bolinha com líquido. Muito parecida com a lesão da catapora, né? E então ela aparece com a catapora, aparece com a varíola, mas a varíola já tem muitos anos que a gente não tem circulação, talvez na memória, né, do ouvinte a gente tem pessoas que viram um caso de varíola. Então é melhor a gente remeter um pouco às lesões sugestivas de catapora, é um pouquinho diferente, um pouco às vezes maior, e aí a pessoa também desenvolve muitos gânglios pelo corpo, né, gânglios, as ínguas, né, na região do pescoço, axilas. Então nós temos aí a febre, a dor no corpo, depois de alguns dias essas lesões de pele, acompanhada então do aumento dos gânglios por todo o corpo. Doutor Alexandre, é Bruno Favarini que fala com o senhor agora. Boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Band News Minas, segunda edição. É claro que a gente ainda está conhecendo, a gente ainda está vendo os primeiros impactos da chegada dessas primeiras confirmações do caso da varíola dos macacos, mas a gente ouviu mais cedo o médico infectologista Unai Tupinambás dizer que no momento a situação não é tão grave, nós temos um caso só confirmado em Minas, aqui em Belo Horizonte. Mas o que a gente já pode falar sobre o risco disso se tornar algo maior? Existe algum alarde no momento? Qual que é a opinião do senhor? Olha, é uma doença que transmite um pouco menos do que a Covid, né? A transmissibilidade dela não é tão intensa assim. Ela exige um contato mais íntimo, mais próximo entre duas pessoas, então a gente não espera um aumento explosivo de casos. Mas é uma doença que, uma vez introduzida, lembrando que a gente ainda não tem nenhum remédio para tratá-la, e as vacinas, apesar de existirem no Brasil mesmo, a gente ainda não tem disponível a vacina, né, contra o monkeypox. Então é uma doença que sem vacina e sem tratamento acende uma luz amarela de atenção. Mas, de fato, a gente não espera nada muito explosivo e, se tudo correr bem, a gente conseguir ir mapeando as pessoas, né, que estão tendo contato com aquelas infectadas e isolá-las, a gente pode ser bem sucedido em tentar conter a transmissão, né? É uma doença que também, né, raramente vai levar ao óbito, né? Então é bem diferente da situação da introdução de uma nova doença como a Covid-19. Mas ela não é menos preocupante porque todo vírus novo, a gente que é infectologista, né, a gente fica em estado de atenção porque a gente não sabe como é que isso vai evoluir nas próximas semanas ou meses. E já existe alguma, por ser uma doença que ela é mais predominante no continente africano, existe alguma prevenção que a gente pode tomar por aqui? Já existe algo nesse tipo ou é tudo ainda muito preliminar, as pessoas ainda podem ficar mais tranquilas? É uma doença já muito antiga, né? Como você mencionou, desde a década de 50 já existem relatos dessa doença e a transmissão dela exige contato íntimo. Então, o mais importante são aquelas pessoas que eventualmente estão com sintomas sugestivos, né? Essas lesões no corpo, procurar o atendimento médico para que sejam isoladas e os seus contatos também ficarem atentos e serem isolados, porque a única forma de controle dessa doença, né, que exige esse contato muito próximo, é de fato o isolamento precoce de quem está doente. Uhum. Agora, doutor Alexandre, uma coisa muito interessante, né, assim, que a gente vê de forma explosiva nas redes sociais, é o tanto que as notícias fakes, elas acabam chegando até antes da verdade, né, até antes da informação de qualidade. E tem muita gente já sendo bombardeada com informações de que a monkeypox, ela poderia, né, gerar uma mutação viral ao chegar no Brasil e ter contato com os animais silvestres daqui, né, com os macacos, com os micos, enfim.
que ela de fato vem dos macacos, do bioma africano. Outras informações também muito distorcidas falando que a comunidade LGBTQIA+, está mais exposta pelo fato, né, da transmissão da varíola dos macacos exigir alguns contatos mais íntimos e tudo mais. Desmistifica pra gente essas duas questões, por favor. O monkeypox ele é um vírus um pouco mais estável do que o vírus da Covid, né? O vírus da Covid ele tem uma taxa de mutação muito alta, né? Mas a gente tem que estar sempre monitorando com atenção, porque todo vírus que passa de humano para animais, nesse processo de ser transmitido para animais e voltar para o homem, ele pode sofrer adaptações. Mas não tem nada nesse momento que sinalize para que isso esteja ocorrendo, né? Até porque também o macaco, né, ou mesmo roedores, para se infectarem de um paciente no Brasil, né, a gente introduzir isso na nossa fauna, isso exigiria um contato íntimo desse ser humano infectado com um animal, né? E a gente raramente tem esse tipo de passagem de humano para o animal, no caso da monkeypox, né? Então, em relação à comunidade, né, LGBT, o que nós temos é que os primeiros surtos foram evidenciados, né, em pacientes dessas comunidades, né? Não quer dizer que eles tenham em maior risco, né? Porque a doença não é transmitida sexualmente, mas como ela exige um contato muito íntimo, né? Os casos na Europa, né, eles aconteceram né, através de contatos de pessoas, muitos eram da comunidade, mas isso não quer dizer que isso tenha atrelado à sexualidade, né? Os heterossexuais são tão susceptíveis quanto, né, qualquer outra, né, orientação sexual, então isso de fato é um mito, né? Não é uma doença restrita a uma determinada identidade de gênero ou orientação sexual. Ok, nossa, que bom, né, que a gente está tirando aqui essas dúvidas. E você, nosso ouvinte, né, que tem alguma dúvida também, mande pra gente aqui através do 992138343, ainda dá tempo da gente ir acessando aqui o doutor Alexandre durante o Jornal Band Minas, segunda edição, ou então a gente, né, depois configura com ele uma lista de perguntas. A doença, né, é nova, a gente começa a ter contato com ela ainda neste primeiro semestre, mas ainda há várias dúvidas, e por isso a gente faz esse contato direto com a ciência, que é quem pesquisa, entende e consegue responder com segurança para você. Doutor Alexandre Moura, infectologista da Santa Casa, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, vamos ficar atentos, né, ao desenrolar as próximas semanas, mas não existe nenhum motivo para pânico ou alerta. Vale a atenção e vale reforçar, aproveitando esse momento de vacinar, né? Todo mundo vacinar aí contra a Covid, que as doenças que têm vacina, a gente tem que garantir a boa proteção. Fica aí a recomendação.